E sim, então, meus queridos, gravação iniciada, nesse dia frio aqui, estamos aprendendo banco de dados novamente, né? Só que agora sem a utilização do nosso querido e amado SQL, né? A gente vai aprender hoje um pouquinho sobre o MongoDB, as diferenças, né, entre o que é um banco de dados relacional com um banco de dados não relacional. Tá? A aula de hoje prometo para vocês que será curta, tá? Então foquem um pouquinho no conteúdo. Tá? A gente vai passar as diferenças entre um e outro. Eu vou instalar com vocês o Mongo. A gente vai dar os primeiros comandos, vocês vão entender algumas coisinhas do jeito que funciona. E sucesso! Beleza? Deixa eu só conferir se está gravando mesmo. Está gravando mesmo, está gravando o áudio, beleza. Então, por que, né, a gente usa um banco de dados que não seja o relacional? A gente precisou de uma nova estrutura que suprisse as necessidades introduzidas pelo fenômeno do dilúvio de dados. Né, com a expansão da internet, igual a gente viu lá com relação às primeiras aulas, né, que a gente até comentou a quantidade de arquivos que começaram a aparecer a mais, né? Só de você imaginar, só para resgatar a memória de vocês, pensem no Instagram, pensem no Facebook, o quanto eles usam de banco de dados, né? Então, chegou num nível onde cada pedacinho conta, né? É igual, pensa você vai comprar alguma coisa, daí tem 1 centavo a mais do que você queria pagar. Né? Se você comprar 1 milhão dessas coisas, né, vai dar uma diferença enorme no seu bolso. Então, chegamos no limite onde centavos contam. Tá? E para resolver esse problema, criou-se, né, essa estrutura, que é o banco de dados que não é orientado às relações entre tabelas. Tá? Inclusive, ele nem tem tabelas. Tá? Vocês vão ver isso agora. Tá? O que significa essa sigla NoSQL? Se você procurar na internet, isso aqui eu copiei e colei na internet, tá? Mas eu vou passar para vocês algo a mais. Se você pesquisar, hoje em dia vai dar Not Only SQL. Porque existem empresas que usam tanto não relacional quanto relacional, né? Então dá para misturar os dois. Então o termo virou Not Only, ou não apenas SQL. Só que antigamente era apenas não relacional, quando alguém falava NoSQL. Só que se você for parar para pensar, a gente não, se mudou o termo, né, ao longo do tempo, entenda como se fosse um movimento. Né? A mesma coisa do open source, essas coisas, entenda como se fosse um movimento. Porque existem várias formas de se fazer algo sem o SQL. Tá? Então, você não pode ficar fadado e preso a uma nomenclatura. Eu coloquei aqui para ficar fácil de vocês lembrarem, tá? Que é Not Only SQL ou então não relacional. Beleza? É isso que significa esse termo aqui. Tá? E ele foi criado, né, porque para ter uma performance melhor e uma escalabilidade mais horizontal para suprir as necessidades onde bancos relacionais não são eficazes. Né? Porque você relacionar tabelas, ele é bom até a página 2. Né? Chega um momento onde isso começa a entrelaçar muito e você perde performance do banco, porque você tem que ficar toda hora consultando uma tabela diferente, etc. E se você acaba
modificando esse relacionamento, você acaba ferindo as formas normais e saindo da estrutura em si que foi proposta, né? Então, isso já acontece, né? De você, usando SQL, dar umas gambiarra para fazer melhorar a performance, mesmo em detrimento ao que é o certo, né? A teoria. Então, já que todo mundo faz isso em maior ou menor grau, o NoSQL veio aí para falar, então vamos fazer 100, vamos fazer desse outro jeito aqui, ó. E é mais rápido, é mais fácil, beleza? Quer dizer, mais fácil em termos, né? Fácil é relativo. As diferenças entre eles agora, meus queridos. Isso aqui é importante vocês saberem porque é a estrutura base, né? No SQL, a gente tem a database, né? No Mongo, que a gente vai aprender, né? Mais no NoSQL, a gente também tem o database. Só que daí as coisas começam a mudar a partir daí, né? No SQL, a gente tem tabelas. Já no NoSQL, a gente tem coleções, tá? No SQL, a gente tem linhas, né? Rows é linhas, isso. Já no NoSQL, a gente tem documents em BSON, ou BSON, ou Beisola, como eu vi o pessoal chamando na internet também. E daí, aqui no SQL a gente tem colunas, já aqui a gente tem campos. Né? Exatamente, o Saulo já colocou aí, que é o Binary JSON, por isso que é o BSON, né? BSON, sei lá a pronúncia dessa fita aí, mas é isso aí. Vamos chamar de Beisola e é isso aí. Né? Então, essa é a diferença, a gente vai entendendo um pouco mais na prática, tá? Uma coisa na outra, mas basicamente é assim que vocês têm que entender. Então a gente vai falar de coleções, documentos e campos. A gente não vai mais falar de tabelas, linhas e colunas. Tá? Não tem mais relações. E daí criou-se, né? Entre outros bancos tem o MongoDB. E quando a gente fala de MongoDB, a gente está falando do líder de mercado, né? Um dos líderes. Ele também possui algumas features legais, que são replicação, indexação, balanceamento. Então, assim, não é só a mudança de estrutura pela mudança de estrutura. Tem outras coisas que vêm agregadas a isso que tornam o negócio muito mais rico, né? Então, entendam como um plus que vem junto. Tá? E para armazenar os dados, o Mongo ele vai utilizar alguns documentos muito similares ao formato JSON, que foi o que a gente estava falando. A Joyce perguntou se vai... Sim, o Saulo já respondeu isso. O GUF é SP Medical Group. Essa aqui é uma sprint curtinha, estamos muito no fim, né? Então vai ser bem pouquinho as coisas, mas para vocês terem a experiência de ter um banco não relacional aí. A gente poderia ter feito isso antes, né, ter dado essa sprint logo depois da de banco de dados, lá no começo, mas tanto o professor Saulo quanto eu achou melhor deixar para o final, porque vocês já passaram toda a maturidade de efetivamente entender o que é um banco de dados relacional. Né? Vocês sabem dos seus elementos ali, os básicos, para entender agora a diferença. Porque se a gente passasse no começo, vocês até iam ver que são coisas diferentes, mas não iam entender a fundo, né? Então, isso podia causar confusão. Por isso, para o final, ficou como uma sprint extra. E aí, o melhor de tudo, né? E talvez a razão de ser o líder de mercado... Opa! Beleza? Eu vou alimentar aqui minha caixinha. O cara aqui... É nada, isso aqui é diabetes, mano. Se eu não tomar, morro.
Eu não queria tomar glifagem, Porque jardim. diabetes aqui vai causar hipertensão, você toma esse. Isso aqui de hipertensão, ejaculação precoce, você toma esse. Ah, não, mas já tenho. Você já tem? Já tenho, não Ah, vai. então Não vai vai. resolver. Enfim. É, então a razão dele ser líder de mercado, né, é que ele é open source. Muitos bancos de dados, eles são pagos, né? Na verdade, você até consegue usar, eu estou falando do relacional, você até consegue usar ele de maneira free até a página 2 também, né? Quando você precisa escalar muito, aí você tem que pagar por grandes databases, etc. Daí, qual que é a pegada? Aqui, como ele é open source, tanto empresas grandes quanto empresas pequenas conseguem ter acesso, conseguem é, desenvolver. E como ele... Pensa só no, nos benefícios, né? Ele é mais leve, ele é gratuito, ele tem features a mais. Então, botando na balança é que algumas empresas optam por utilizar o MongoDB ou um banco de dados relacional. Só uma curiosidade, as empresas atuais trabalham mais com banco de dados relacional. A gente pode até pesquisar isso para você, Joyce, em real time. Vamos ver. Empresas utilizando tipos de banco de dados. Vamos ver se a gente acha um ranking. Tipos de banco, aqui ó. Principais bancos, isso aqui, anúncio. Eu quero o mais recente, mas 19 não. Ó, vamos ver esse aqui da Digital House. Os tipos de banco, não, queria o ranking. Vou achar o ranking. Ranking Banco de Dados 2020. Empresas. Aí eu vou achar os bancos de dados mais utilizados, né? Mas no próprio site deles a gente vai ver alguns. Ó. Oracle, ó, o Mongo está em quinto. A gente já tinha visto algo parecido, né? Orientado a documentos, olha só. Ele não é relacional. Existem outros tipos, tá? De bancos de dados não relacional. A gente vai aprender esse que é orientado a documentos. Tá? Empresas que utilizam MongoDB. Tem, acho que no próprio site deles tem. Não, esse aqui. MongoDB. No guides deles. Opa, bom dia. Aqui, ó. Algumas empresas, o eBay, a Adobe, o Google, o Squarespace, Sega, Intuit e EA Games. O Verizon, Shutterfly, o governo do Reino Unido e o SAP. Ou SAP, pessoal que trabalha com SAP. Essa é uma das empresas. E aqui no Brasil, é um fórum. Bom, beleza. É isso aí. Ah, você achou aí, Carlos? Deixa eu ver. Relacional. Oracle. Ah, não. Esses são os tipos de banco de dados. Tá. Não, beleza. Eu queria achar as empresas, quais usam. Se elas trabalham mais com relacional ou não relacional. A grande parte ainda trabalha com Oracle e MySQL, tá? Qual? Usa no... Olha, aí ó, tá vendo? Já agregando. Então,
Ainda tem bastante, mas foi o que eu falei, é pago, né, e não é barato. É isso. Daí, o que é esse BASON, né? O BASOLA? Como complemento ao JSON, né, o BASOLA, que suporta a incorporação de objetos e matrizes dentro de outros objetos e matrizes. Então, imagina que ele é um array de arrays, tá? É isso aí. É um arquivo com arrays de arrays. Tá? Então, ele vai criar, na verdade, índices e comparar objetos com expressões e chaves. Tá? Isso significa, né, que o MongoDB ele vai oferecer ao usuário a simplicidade e a flexibilidade dos documentos JSON, só que com a velocidade e a riqueza de um formato binário pequenininho e leve. Olha a diferença. O JSON a gente escreve desse jeito e em BASOLA é dessa forma. Tá? Ele fica numa linha só, tem muito cara de array porque ele é um array. Tá? Vocês não precisam entender isso agora, vocês só precisam ver que é diferente. Tá? Tem até tamanho do documento, né, o tipo do valor, o int 32, ó o A. Aqui seria o A3, né? O A está com o valor 3. Então tem o A, tem o símbolo de vazio também, que fica na mesma coisa aqui. Daí o valor dessa chave, e aqui virou o A3. Daí vem a outra chave, o outro tipo de valor, que é o B. O B com vaziozinho aqui. O tamanho, né? Note que é 4 o tamanho, né? Por conta do vazio aqui também, olha só. Então ele tem 4 valores dentro. Ele tem que guardar o vazio também. Beleza? Mas enfim, isso aqui é só para vocês verem, viu como é diferente? Vocês viram como é diferente? É isso aí. Entendeu? A gente vai vendo na prática melhor. Eu só queria deixar num lugar especificado assim, veja, não é a mesma coisa. Por mais que um tenha sido inspirado no outro, não é a mesma coisa. E acabou a parte teórica. Vamos para a parte prática. A parte prática de hoje vai ser bem simples. Vai ser bem simples. A gente vai entrar no site do Mongo, tá? E baixar o instalador. Como eu já estou com o link aqui para facilitar o lugar, apesar de que não, eu vou fazer o caminho correto com vocês. Vou entrar no pesquisar MongoDB no Google. Daí a gente vai achar o site oficial. Beleza, daí tem software, blá blá blá, um monte de coisa. Aquilo que a gente viu já, a gente estava no site deles, né? Falando sobre as empresas. Então a gente vai clicar aqui em software, community server. Daí aqui você vai colocar as suas preferências de sistema, qual versão você quer. Se ele está oferecendo essa, tem outras para frente, tem o release candidates para frente. Mas se ele mesmo já deixou selecionado essa, eu gosto de confiar. Né? Tem aquelas pessoas que são de uma linha de raciocínio filosófica que acreditam que as pessoas são naturalmente boas e tem aquelas pessoas que são naturalmente ruins. Eu acredito que são naturalmente boas, então se ela está me sugerindo que esse é melhor, eu vou acreditar. A plataforma, se é o Windows, Amazon, está no Linux, Debian, está no macOS, no Red Hat, isso aqui são tudo distro de Linux. No caso, eu estou no Windows e eu posso baixar tanto como zip, tanto como MSI, tá? Vamos baixar como MSI, e é isso aí.
Eu acho que ele tem 218 mega, mas a internet do Senai ajuda bastante quando não tem ninguém usando. Aparentemente só eu estou baixando coisa. É isso aí, sucesso. Daí vai vir o instalador. Deixa eu minimizar aqui. Esse instalador. Vai abrir com essa carinha, é muito simples, é só next. Ah, eu já tenho instalado. Pera aí, deixa eu desinstalar primeiro. Deixa eu instalar com vocês. Ok. Beleza. Daí, vamos voltar então. Clica 2 vezes. Next. Eu aceito os termos. E aqui é um passo super importante, tá? O software não vai rodar se vocês não lerem tudo até o final. Tá? Então leiam tudo. E não é tipo só passar aqui, tem que ler, entender, traduzir. Não, brincadeira, né? Já pensou? Mas é bom saber que aqui fala de um monte de coisa. Você nem sabe se eles estão pegando os direitos da sua propriedade, seu cachorro. Mas enfim. Instala completo. Clica. Será que deve aumentar, dar um zoomzinho aqui? Bom, é bem simples. O tutorial está lá para vocês. Tá? E é next, next, next. Install o Mongo as a Service. Next. Para checar aqui, para instalar o Mongo Compass junto, eu sempre deixo para instalar. Tá? A gente pode acabar utilizando outras interfaces visuais, mas instala junto, é levinho também. Tá? Next. E tá prontinho para instalar, é só clicar em instalar. Você pensou nisso, Joyce? Problema, né? Tem um episódio do South Park que fala disso aí, dos termos de uso do iPad. É legal. É meio pesado, mas é legal. Ó, daí ele pergunta se eu deixo fazer alterações no meu PC, eu falo que eu deixo. Nada contra. O PC nem é meu. Isso aí. This may take a few minutes, e dependendo, são bastante minutes. Mas só nessa parte também. Passou nessa parte já acabou. E aí, tá frio aí? Tá frio? Como é que tá a vida aí de vocês? Depois de ligar o Note aí ou o PC, deu uma esquentada na casa?
Sim, tá frio demais. Hoje eu achei que eu fosse atrasar. Daí do meio do caminho eu tive a certeza que eu ia atrasar. Só que daí não sei o que aconteceu que eu cheguei no horário. Por causa que no frio a gente dá aquela preguiça pra levantar, né? É, só abrir o Android Studio. Só frio que bate aqui em Curitiba. É o Saulo, mano. Meu, aparece aí, Saulo. Olha como é que ele tá, mano. Normal. O Saulo é o cara mais, mano, sei lá. Ele é bate, e mesmo não sendo sulista. Vocês estão com frio aí? Eu tava com frio antes, mano. Agora eu tô morrendo de frio. E o Saulo tá aqui só com a camisa manga curta, pleno. Eu tô aqui com blusa, camiseta de manga comprida, calça de moletom. Peraí. Oi? Aham. É mentira que o Falcon tá com frio, não é possível. Não, não é mentira, cara. Não é mentira. Eu me choco toda vez. Hoje tá fresquinho. Ah, tá demorando a mais, hein? Tá demorando. Acho que o OBS dá uma puxada. Tudo dá uma puxada. Ah, foi. Nossa, só foi falar mal. Aí, ó. Já tá começando a abrir o Compass. A instalar o Compass. Instalou o Compass. Startando serviços. Finish. Abriu o Compass. Dá um finish aqui. Ele vai dar o initializing. Ele vai puxar uns bagulho ali. Claudio Mir, que parece que tá pronto para saltar um banco. Tô me sentindo no Alasca. Tem até neve na minha porta. Eu tentei ir no piscina 3 dias, mas. Consegui ter na rua, não. Daí, é isso. Abriu o Compass, beleza. Como a gente é hardcore, a gente não vai usar o Compass ainda, tá? Então vamos ignorar isso, tá? E agora, a gente vai pelo caminho mais hardcore. A gente vai abrir aqui o Explorer. Vamos lá no disco local. Vamos lá em arquivos de programas. Vamos lá em MongoDB. Server 4.4. Aqui vai estar a versão, né? 4.4 bin. E daí aqui vai ter o .exe, o mongo.exe, o mongod.exe e o mongoose.exe. Tá? Você consegue chamar eles pelo CMD também, tá? Mas como essa máquina tem uns problemas de permissão, eu vou abrir direto aqui. Aí aparece esse terminalzinho para vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui as coisas. Terminalzinho, né? Já conectou. Então, aqui é só a gente começar a digitar comandos, tá? A gente vai digitar só pouquinhos comandos, só para vocês... Desculpe, o frio dá uma zoneadinha na minha garganta.
Só para vocês entenderem uma coisa. Se eu der aqui um DB, eu estou perguntando qual banco que eu estou situado. Ele já manda um teste. Por quê? Por padrão, eu já começo no banco de dados teste. Tá? Daí, eu posso trocar de banco. Né? Para trocar de banco, eu posso dar um use exemplos, por exemplo. Daí ele trocou para exemplos. Né? Eu dei create em algum momento? Alguém viu eu dando um create? Deixa eu dar mais um aqui, peraí. Porque eu não dei. Exatamente. Ele cria o banco a partir do momento que você começa a colocar coleções nele. Tá? Você não precisa primeiro criar o banco e depois colocar coisas. Tá? Se a gente olhar aqui o próprio site deles no Get Started, tem a documentação. Ó. DB. The most popular. Aí tem aqui Get Started. Será que ele vai para documentação? Não lembro. Qualquer coisa eu vou no Docs. Não. Volta. Docs. Docs Server. Aqui ele fala, introdução, blá blá blá. Né? Aqui tá todo, ó, vou fazer um crudezinho, a gente vai fazer isso aqui, tá? Junto, depois. Tá? Então, aqui tem vários comandinhos, quer ver? Comandos, ou eu vou pesquisar em inglês. Basic, commands, mongo, db. É esse aqui mesmo. Não era esse. É esse. Vamos dar uma olhada nesses aqui, que esse cara fez uma listinha. Facilitar a vida do usuário, né? Não querendo chamar a gente de usuário. Né? Mas olha só. Se a gente der um DB help, ele faz a listinha, né? De tudo que dá para fazer pelo banco. Se eu der um show DBs, eu vou dar um show DBs. Cadê meu terminal, mano? Ah, tá aqui. Show DBs. Esses são os bancos que eu efetivamente tenho. Ah, mas professor, você não acabou de criar o teste e o exemples? Eu criei o banco? Não criei. Né? Diga, Pedro, diga. Você ia falar que não, mesmo que você tinha falado que tem que pôr coleção primeiro. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Porque assim, não basta só você falar que você vai usar o negócio, você tem que colocar uma coleção dentro. Tá? Porque senão, de nada importa. Tá? Esses aqui são os que já vêm por padrão. O admin, o config e o local. Tá? Aí ele diz também a quantidade de espaço que ele está utilizando. Note que ele coloca vários zeros aqui para a gente ter uma precisão boa. Né? Então, basicamente, hoje como uma aula introdutória, também para não forçar muito a barra, era isso. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios, né, na próxima aula, algumas coisinhas. A gente vai testar outros comandos por aqui, tá? E também numa interface visual. Tá? Eu só ainda não decidi direito qual que vai ser. Se vai ser no Compass ou se eu vou achar uma outra que eu acho mais legal. Mas seja qual for, a gente vai mexer um pouquinho numa interface visual para ver as coisas acontecendo.
e também vai fazer alguns exercícios aqui. Para quem quiser, né, usar como extra esse tempinho e ficar testando códigos aqui, fique à vontade, tá? Mas a aula de hoje era isso, era configurar o ambiente, mostrar para vocês uns comandinhos basiquinho, bem basiquinho, e explicar para vocês a diferença entre banco de dados relacional e não relacional, beleza? Eu vou estar parando a gravação agora, para a gente entrar numa parte de dúvidas, e eu espero, só peço um pouquinho para que vocês não saiam, que o Saulo tem um aviso para dar para a gente, beleza? É nóis.